igreja. Mas entenda que o domingo é o dia de compromisso com o seu Deus. Diga glória a Deus. Domingo é dia de compromisso com o Senhor. Então há pessoas que pensam que estão tomando o melhor caminho, se divertirem em praias, se divertirem em festas, se divertindo com bebidas, até no ato de prostituição, pessoal. Essas pessoas acham que estão tomando a melhor decisão, o melhor caminho, mas na verdade eles estão caminhando para o fim e a morte. Na verdade estão caminhando para um lugar onde não tem vida e só tem morte. De manhã eu comentei com o pessoal, eu falei, que a pessoa tem aparência de alegria, mas na verdade por dentro tem um vazio de tristeza. Por quê? Porque não é preenchido com o poder de Deus, não é preenchido com a palavra de Deus. Então o que nós precisamos fazer, pastor? O primeiro ponto que eu quero trazer para você: não viva de aparência. Não viva a sua vida de aparência. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Você vai ver essa mensagem, pessoal, rapidinho. Mateus capítulo 21. Não podemos viver de quê, pessoal? De aparência. Eu pergunto a você: como está a sua vida? Como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua vida, o seu dia a dia? Como você tem andado, diante dos propósitos que você tem com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Entenda bem que existem pessoas nesse mundo que vivem o tempo todo de aparência. Pessoas que tentam, e mostram uma coisa que na verdade elas não são. Você vai acompanhar comigo aqui, em Mateus capítulo 21, no versículo 17. Mateus 21, verso 17, vai dizer assim, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve o que, pessoal? Teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente o que? Folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou o que, pessoal? Imediatamente. Diga a glória a Deus. Como o poder de Deus, ele é o suficiente, pessoal, para transformar todas as coisas na nossa vida. O que eu preciso compreender, pessoal? O problema daquela figueira não é que aquela figueira não tinha fruto. O problema daquela figueira não é que ela estava ali e não produziu frutos. Não, o problema não era esse. Até porque não era a época dela dar frutos. Mas o problema da figueira é que Jesus, ele sente fome e ele caminha, e vai caminhando para a figueira. E quando ele observa, a figueira está cheia de quê, pessoal? De folhas. Ela está repleta de folhas. E ele continua se aproximando e ele fala: nossa, com certeza essa figueira tem frutos. Mas quando ele chega perto da figueira, a palavra diz, a Bíblia diz, que Jesus não encontra frutos, mas encontra apenas o que, pessoal? Apenas folhas. O que eu compreendo com isso, pastor? Jesus, ele não quer que você apresente para ele apenas folhas, mas ele também quer que você apresente o que para ele, pessoal? Fruto. Jesus quer que você apresente frutos para ele também. Frutos do Espírito, frutos de um servo e uma serva de Deus. É isso que Jesus está esperando de você, e não que você venha apresentar apenas folhas para ele. Por quê, pastor? Porque o que eu consigo observar naquela figueira, pessoal, é que naquele momento que a figueira está ali, ela na verdade estava se exibindo. Ela estava demonstrando, que ela tinha bastante folhas e aparentemente ela tinha frutos ali. E o que eu entendo com isso? Aquela figueira, ela estava ali vivendo de quê, pessoal? De aparência. Aquela figueira estava tentando mostrar uma coisa que ela não tinha, que ela não era. Ela tentava mostrar uma coisa. Quando Jesus se aproxima, ele fala: nossa, mas cadê o fruto dessa árvore? Ela estava mostrando que tinha fruto, e agora não tem fruto. Ou seja, estava vivendo de aparência. Quantos de nós, conhecemos pessoas aí fora que vivem de quê, pessoal?
de aparência. Quem conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Que vive de aparência? Que tenta mostrar uma coisa que não é? Quantas pessoas nós conhecemos que vivem de aparência no casamento? Quantas pessoas nós conhecemos, né, que no meio do relacionamento, no meio do casamento, vivem de aparência? A mulher não procura mais o marido. O marido não procura mais a mulher. Vocês estão olhando com essa cara assim? Isso é o que eu estou falando, pessoal. A mulher não procura mais o seu marido. Está já um casamento de aparência. Na frente das pessoas parece que está tudo muito normal, está indo tudo muito bem. Quando chega perto, né, de um vizinho, de um parente, chega na igreja, nossa, que casamento, que bênção. Mas na verdade está vivendo de quê? De aparência. Nós que somos o povo de Deus não podemos viver dessa maneira. Para o mundo isso é normal. Para o mundo isso é natural, tudo bem. As pessoas do mundo não têm fé como você. As pessoas do mundo têm incredulidade, você não tem. Então nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos viver, né, e fingir ser uma coisa que nós não somos. Quantas pessoas vivem de aparência no seu trabalho? Sim ou não, pessoal? O patrão passou, né? Ô patrão, Deus abençoe, tá? Ó, Deus é com o senhor, hein? O senhor é uma bênção, né? Aí daqui a pouco ele passou, aí você olha, isso aí não está valendo nada. Ou seja, essa pessoa vive de aparência. Na frente do patrão é uma coisa, mas por trás do patrão é uma pessoa totalmente diferente. Vive de aparência. Pessoas estão vivendo de aparência por aí. Na vida pessoal dessa pessoa vive de aparência. No bem material dessa pessoa vive de aparência. Mostra uma coisa que não tem. Pessoas o tempo todo na internet, né, postam vídeos, postam fotos, às vezes até com carro de luxos atrás, e você fala, nossa, como que essa pessoa conseguiu, né, esse carro? Às vezes não é da pessoa. E hoje muitos cristãos que são servos de Deus, buscam a Deus, estão invejando as pessoas que estão postando coisa na internet. Por que eu não prospero assim? Essa pessoa prospera e eu não consigo prosperar assim. Você não sabe como é a vida dessa pessoa. Você não sabe como é a história dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa está fazendo para estar demonstrando aquilo ali. Às vezes aquela pessoa está vivendo de quê, pessoal? De aparência. E muita gente fica invejando os outros. A saúde, muitas pessoas estão com a saúde abalada, estão com a saúde cada vez mais descendo, se prejudicando, mas mesmo assim, pessoal, parece que não dão o braço a torcer pela palavra de Deus. O médico fala uma coisa, a pessoa acredita, meu Deus, agora já era, isso não tem cura. Mas quando Deus fala com você na palavra dele, a pessoa já não dá tanta credibilidade como deu para o médico. Está dando para entender o negócio aqui, pessoal? Sim ou não? Para o médico dá credibilidade, porque o médico falou, eu agora não tenho mais tempo de vida. A pessoa sai arrasada do hospital. Mas quando vem à igreja, o pastor fala, a vitória é sua, a bênção é sua, toma posse da vitória, toma posse da bênção. Jesus já fez tudo por você, você vai ser curado, você está liberto desse mal. E a pessoa fala, tá bom, pastor, eu entendi, tá bom, Deus abençoe, vou tomar posse aí. Mas não toma posse verdadeiramente. Muitas pessoas estão dando voz a tudo nessa vida, mas não estão dando voz à palavra de Deus. Por quê? Porque vivem de aparência, porque não vivem em santidade, estão vivendo uma vida que na verdade não é dessa pessoa. Quantas pessoas nós vemos por aí vivendo dessa maneira, pessoal? Quantas pessoas nós observamos por aí que vivem de aparência? Estão na noite, né, aqui em Senador Camará, né, no nosso bairro aqui em Senador Camará. Se você sair no final de semana desse, não sei se hoje tem, né, você sai do baile funk desse, você vê as pessoas tudo dançando baile funk. Sim ou não? Pega a sua Bíblia, passa lá no meio do baile funk, e aí você passa e vê as pessoas dançando, né? Todo mundo rindo, alegre, né? Aquela alegria, né? Mas estão com alegria ali. É uma alegria que está vivendo de quê? De aparência. Mas quando chega em casa, acabou a noite, que coloca a cabeça no travesseiro,
a pessoa pensa: meu Deus, que vida vazia que eu tenho. Porque vive de aparência. Nós que somos um povo de Deus não podemos viver dessa maneira. O diabo está tentando enganar pessoas. O diabo está tentando destruir pessoas com esse ato. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas que vivem de aparência não conseguem viver a realidade com Deus. Pessoas que vivem de aparência não conseguem viver a realidade diante do Senhor. E o que acontece com essa pessoa, pastor? Essa pessoa está enganando a si mesmo. Essa pessoa está enganando a si mesmo. Ora, a pessoa está feliz. Eita, glória, né? Mas daqui a pouco a pessoa já está para baixo. Por quê? Porque está vivendo de aparência. Muitas vezes, né? A pessoa vive de aparência por causa do ato do pecado. A pessoa vive de aparência por causa da depressão. Há algo mal resolvido lá atrás, que você já deveria ter perdoado essa pessoa, mas não perdoa. Então vai continuando vivendo uma vida de aparência. Está rindo, né, pelos cantos, está sempre brincando, sempre rindo, mas por dentro a pessoa ainda está ferida. Por quê? Porque vive de aparência. Quantas vezes Jesus já falou: perdoa? Quantas vezes Jesus já falou: sai desse pecado? Quantas vezes Jesus já falou: não, sai dessa imundícia que você está vivendo? E a pessoa ainda assim não dá um braço a você. Prefere viver de aparência. Jesus não quer apenas folhas de você. Jesus quer que você dê frutos também. Diga glória a Deus. Jesus precisa dos seus frutos também. Jesus precisa que você demonstre frutos para Ele. Amém, Jesus? Dê frutos para Jesus também. Não viva de aparência. Nós não podemos ter apenas folhas. Muito me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Você vê que todos três, o próprio rei Nabucodonosor, ele fala aqui e coloca ali um decreto, né? Para que todos se prostrassem diante de uma estátua de ouro. Quem lembra dessa mensagem? Lembra? Semana passada falamos um pouco sobre isso. E eles, né, naquele momento que sai aquele decreto, ele fala: quem não se prostrar para essa estátua vai ser jogada onde, pessoal? Na fornalha de fogo. E aí a gente se depara com Sadraque, Mesaque e Abednego resistindo aquilo que as pessoas estavam querendo forçar eles de viver uma vida de quê? De aparência. Por quê? Porque todas essas pessoas estavam fazendo a vontade do rei. Passavam naquela estátua e se prostravam. Toda vez que passavam na estátua, se prostravam. E eles falavam assim: eu não vou me prostrar diante dessa estátua. Eu só me prostro diante do meu Deus. Eu só me prostro diante do Senhor. Será que nós estamos preparados para isso? Para entregar nossa vida como sacrifício para Deus? Será que nós cristãos, é uma reflexão, tá, pessoal? Será que realmente nós estamos preparados para isso? Para quando chegar o dia difícil, a gente está preparado? Se tiver que perder a vida por Jesus, a gente perde. Será que nós que estamos aqui estamos preparados para isso? Como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Se tiver que ser jogado na fornalha de fogo, pode me jogar, porque eu não vou me prostrar diante dessa estátua de ouro. E eles são jogados três. Sim ou não? A Bíblia relata que o rei Nabucodonosor fica espantado porque vê o quarto homem na fornalha. Ele declara isso. Para o rei ele era o quarto homem, eu falei com vocês. Para o rei era o quarto homem da fornalha que estava ali. Mas para nós, ele sempre vai ser o primeiro. Diga glória a Deus. Sempre vai ser o primeiro. Então entenda que eles resistiram. Muitas pessoas viveram de aparência ali, mas eles não viveram de aparência. Eles permaneceram firmes até o final. Eles permaneceram firmes com o seu Deus. Diga glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Enquanto isso, muitas pessoas, ao invés de estar dando frutos para Jesus, só estão apresentando folhas. Pessoas não estão se posicionando com a palavra de Deus. Pessoas não estão vivendo o evangelho de fato que deveria estar vivendo. Muita gente não está perdendo a sua vida por amor a Cristo. Só está querendo ganhar a vida desse mundo. E na verdade, no final, você está perdendo a vida para o mundo. Hoje em dia não pode ter mais uma festa que a festa tira o crente da igreja. Não pode ter mais um probleminha dentro de casa, um problema tira o crente da igreja. Não pode ter mais nada dentro de casa, o primeiro problema que aparecer, a primeira dor de cabeça, o primeiro vício
vizinho, né, que for visitar aquela pessoa, o primeiro parente distante for visitar aquela pessoa, pronto, já é motivo de tirar o crente da igreja, já é motivo de tirar a pessoa da igreja. Então a pessoa, né, que vai viver na aparência, ela não consegue viver a realidade com Deus. A pessoa que continua vivendo de aparência, ela está enganando a si mesmo. Amém, Jesus? Nós não podemos ser as pessoas que vivemos de aparência. Nós precisamos ser pessoas que andamos em realidade com Deus, que vivemos o Evangelho de Cristo. Precisamos ser esse tipo de pessoa, esse tipo, né, de servo de Deus, de filho de Deus. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Só você voltar as folhas um pouco. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 7, para a gente testificar o que a gente está falando. Livro de Mateus capítulo 7, lá no Evangelho. Está dando para entender a mensagem, pessoal? Tem muita gente que não está dando fruto mais para Deus, irmão. No início até dava fruto. No início estava dando fruto, né? Vivia na igreja, ia para a igreja, se dedicava, orava, lia a Bíblia e fazia jejum. Mas agora a pessoa não faz mais um jejum. A pessoa não lê mais a Bíblia. A pessoa não faz mais uma oração dentro de casa. É uma batalha para orar na igreja. Quem tirar em casa? Para lá na igreja a pessoa muitas vezes fica olhando o pastor. O pastor está orando, vamos orar. E a pessoa está olhando o pastor. E o pastor fica pensando que não é gravado, não está boa. Deus, né? A gente tem que buscar Deus, irmão. A gente tem que demonstrar frutos para Jesus. É isso que Ele está querendo de todos nós. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 16. Mateus 7, verso 16. Quem achou de glória a Deus? Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Todos acharam? Versículo 16 vai dizer assim, ó: por seus frutos, o que, pessoal? Os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz o que, pessoal? Bons frutos. E toda a árvore má produz o que? Frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se aonde? Fala assim, misericórdia. Versículo 20: portanto, pelos seus frutos, o que? Os conhecereis. Então, como que Jesus, Ele nos conhece então, pessoal? Pelos nossos? Não é pelas folhas. Jesus nos conhece pelos nossos frutos. Então, se nós não estamos demonstrando um fruto bom para o nosso Jesus, então isso significa que nós não estamos andando no caminho correto com Deus. Lembra que eu acabei de falar com você em Provérbios? Muitos acham que estão indo para o caminho certo, né? Tem muita gente que está achando que está indo para o caminho certo. Muita gente está achando que está andando para o caminho correto. Não, eu estou andando certo. Eu estou indo para a praia, eu estou indo para a festa, eu estou me divertindo, eu estou na bebida, eu estou no cigarro, eu estou no vício da cocaína, da maconha. E a pessoa está achando que está andando correto. Mas na verdade essa pessoa está caminhando para onde, pessoal? Para a morte. Essa pessoa está enganando a si mesmo. Essa pessoa está se enganando. Por quê, pastor? Porque essa pessoa está vivendo de quê, pessoal? De aparência. Tem muita gente vivendo de aparência. Não tem como, pessoal, como diz as Escrituras, não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Se você está apresentando, né, uns frutos bons para Jesus, não tem como você dar uns frutos maus para Ele. É só você andar na linha. É só você andar com Jesus. É isso que importa. Seja amado que vencedor, né? Seja amado que vitorioso. Diga glória a Deus. A vitória já é sua, a bênção já é sua. Mas entenda que você tem que demonstrar esses frutos para Deus. Versículo 24. Olha o que vai dizer no verso 24. Todos acharam? Vai dizer assim no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem o que ao homem prudente. Então você vê que ele está, olha para mim, você vê que ele está declarando, né, que diz aqui, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras, aquele que escuta, quem tem ouvidos para ouvir, o que? Ouça. Você está ouvindo, sim ou não? Diga glória a Deus. Tá bom, já entendi que você está ouvindo, glória a Deus. Mas não só ouve as palavras, ele diz que aquele que também a pratica, ele vai assemelhar essa pessoa ao homem prudente. Então aquele que ouve a palavra e aquele que pratica é aquele que está dando bons frutos. Deu para entender isso ou não? Aquele que ouve a palavra e aquele que pratica é aquele que está dando bons frutos. O que seria bons frutos, pastor? Aquela pessoa que tem caráter, a pessoa que tem dignidade, a pessoa que honra o seu trabalho, a pessoa que honra a sua igreja, a pessoa que é obediente, e não a pessoa que é influenciada por outra pessoa. Você já percebeu que se você começar a andar muito com uma pessoa, você começa a falar igualzinho àquela pessoa? Se você começar a andar muito com uma pessoa, você começa a cometer uns atos igualzinho àquela pessoa. Já percebeu? Não vou nem muito longe. A pessoa que assiste muito novela, a pessoa só assiste novela, adora novela, para conversar com essa pessoa. Essa pessoa vai falar com você sobre o quê? Sobre novela. Sim ou não? Aí você encontra uma pessoa que assiste muito filme. Aí você para conversar com a pessoa. Qual vai ser o assunto da pessoa? Filme. O pastor Pedro, que era de Bangu, um amigo, ele foi transferido para Minas Gerais, né? O pastor foi transferido para Minas Gerais, e aí ele estava conversando comigo, a minha esposa no vídeo, a gente falando, né? Perguntando como é que estava lá, aquilo tudo. Aí minha esposa reparou uma coisa. Minha esposa falou assim: amor, você percebeu que ele está falando igualzinho os meninos já? Está igualzinho falando já tirou aquele chiado do carioca, a gente fala com X, dizem, né? Tudo que a gente fala X, né? E o mineiro não, o mineiro já fala com S. E ele está falando igualzinho mineiro já. Aí eu fiquei rindo e falei: é verdade, está falando igual mineiro. Por quê? Porque é natural, pessoal. Você vive num ambiente onde as pessoas estão falando dessa maneira, daqui a pouco você está falando igual. Graças a Deus o pastor Pedro é uma bênção, né? Só o jeito de falar lá que é dos mineiros, né? Mas entenda que se você começar a andar com pessoas que venham te influenciar, daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que aquela pessoa. Se você estiver andando com uma pessoa que fala muito palavrão, daqui a pouco você vai estar falando o quê? Palavrão. Porque você está andando com a pessoa. As más conversações com o quê? Os bons costumes. Não é isso que está na Bíblia? Pastor, não concordo com isso. Então você não concorda com a Bíblia. Você não concorda com a palavra de Deus. Se você andar muito com uma pessoa, você vai começar a se comportar como aquela pessoa. Eu fiquei pensando nisso, pessoal. A pessoa que gosta de influenciar, eu fiquei pensando nisso. Desde antes da criação do mundo, né, no reino dos céus, quem foi que influenciou os anjos do céu para ir contra Deus? Quem foi? Foi o diabo. O diabo começou a fazer influência no céu. Começou a influenciar, começou a falar com os anjos. Foi um e foi o outro. Daqui a pouco ele separa a tropa, foi contra Deus. E ele é jogado, né? Ele é despejado do céu, né? Nunca mais você volta para lá, Satanás. Ele é despejado do céu, ele cai aqui na terra. Ele e os demônios caem aqui na terra. Mas ele foi o influenciador. Sim ou não? Ele foi o influenciador. E aí ele chega até aqui. E aí a Bíblia relata em Gênesis, né, que tinha uma serpente, e a serpente chegou em Eva e falou assim: Eva, o que foi que Deus falou para você? Deus falou você não comer do fruto proibido? E ela declara assim: sim, Deus falou que nós não podemos comer daquele fruto. Nós podemos comer de todos os frutos, mas daquele lá a gente não pode tocar, senão nós vamos morrer. Ele fala: isso é conversa de Deus. Pode comer o fruto, você não vai morrer coisa nenhuma, não tem nada demais. Pode ir lá, pode comer o fruto. E o que ela fez, pessoal? Comeu o fruto. Ela foi influenciada. E o que a Eva faz depois disso? Quem lembra? Eva pega o fruto e leva para quem? Ele come ou não come também? Então você vê como a influência acontece com as pessoas. Você vê como a influência acontece. Hoje nós vemos aí pessoas na internet que se dizem ser o quê?
Influência. Quem já viu isso? A pessoa fala que é influência, que é influenciador, né? Que quando as pessoas estão ali, a pessoa faz vídeos e influencia aquela pessoa a fazer algumas coisas, né? Diz que é influência. Nós vemos homens, mulheres, né? Diversas coisas, até tudo misturado. Mas nós vemos diversas coisas fazendo esse tipo de prática na internet. E eu fico pensando, né? A pessoa diz que é influência. E quem foi que desde o início influenciou alguém? Foi o diabo. E como as pessoas têm coragem de falar que são influência? As pessoas têm coragem de falar que são influenciadoras. Eu falei isso para minha filha. Falei, olha aqui, filha, a palavra que Deus me deu sobre influência. Preguei para ela, falei, esse vídeo que você de vez em quando vê na internet aí, olha aí, ó. Ela, pai, meu Deus, que coisa, né, filha? Chamamos influência. E ela, pai, fica ligada. Ah, meu Jesus. E fica ligado. Não, mas não vejo isso não. Fica ligado na rapaz. E você fica ligado. Olhos bem abertos. Ela ficou rindo para mim, né? Mas entenda que você não pode ser influenciado. Se tem alguém perto de você que vive de aparência, se afaste daquela pessoa. Não deixe de orar. Não deixe de buscar por aquela pessoa. Mas cuidado com a vida que você está vivendo perto e próximo daquela pessoa. Muito cuidado com isso. Se afaste dessa pessoa que está tentando levar você para o fundo do poço. Quem conhece o jogador Cristiano Ronaldo? Conhece? Joga muita bola, né? Sim ou não? O Cristiano Ronaldo foi dar uma entrevista. E nessa entrevista ele sentou naquela mesa que dá entrevista de jogadores. E tinha 2 garrafas de Coca-Cola na frente dele. É essa coisa de propaganda que tem, né? A câmera fica ali, aquela coisa. Aí o Cristiano Ronaldo, ele faz um ato, né? Ele toma uma atitude. Ele pega as 2 garrafas de Coca-Cola que estavam ali, tira da frente da câmera e bota do lado. Ele tirou e colocou do lado. Aí pegou uma garrafa de água, botou assim na mesa e falou assim, ó, bebam água. Só isso. Mas não demorou nem muito tempo. A Coca-Cola falou que tinha perdido bilhões, por causa daquele ato do Cristiano Ronaldo. Ou seja, as pessoas foram influenciadas. Não estou falando que você bebeu Coca-Cola, não, pelo amor de Deus, eu mesmo bebo refrigerante, tá? Estou falando sobre outro ponto. Estou falando que ele, daquele ato que ele fez, as pessoas foram influenciadas. Hoje em dia, irmãos, está muito fácil pessoas serem influenciadas por aí. Basta um simples, né? Alguém que é famoso, alguém que tem dinheiro, alguém que tem status. Basta alguma pessoa dessa falar alguma coisa que a pessoa já está se influenciando. Tem muito crente que está devagar demais, irmão. A mente de alguns crentes está fraca. Está fraca. Não tem mais psicológico, não tem mais aquela coisa de servir a Deus. Por quê? Porque não tem leitura bíblica, porque não tem busca pelo Espírito Santo, porque não busca a palavra de Deus, porque não ora, porque vem na igreja uma vez, daqui a pouco não vê mais. Então essas pessoas estão sendo influenciadas por alguma coisa, mas muitas vezes estão sendo influenciadas. Não viva de aparência, viva a realidade com Deus. Vai dizer aqui no versículo 24 ainda, vai falar assim no verso 24. Já estou terminando, hein, pessoal? Verso 24 vai dizer assim, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não o que, pessoal? E não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Quem é a rocha, pessoal? É Jesus. A rocha é Jesus. Vamos lá. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Aquele que não ouve, é o homem insensato, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E o que aconteceu com a casa? Caiu, e foi grande a sua. Olha para cá, pastor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tinham quantas casas ali então? 2 casas. Uma casa estava construída sobre o que, pessoal? Sobre a rocha. E eu fiquei imaginando isso. O que é uma casa sobre a rocha? Quando eu penso em rocha,
Eu fico imaginando uma casa em cima de um morro, numa pedra, numa rocha. Eu fiquei pensando nisso, mas Deus foi falando comigo. E eu fiquei pensando, quando a gente olha uma casa em cima do morro, numa rocha, você fica pensando, caramba, que barraco! Em cima do morro, né? Aquela pessoa, como é que vai até para comprar um pão? Quando descer lá embaixo, quando voltar, o pão está frio. E aí a pessoa começa a fazer aquele tipo de julgamento. Meu Deus, que barraco é aquele? Em cima do morro, está lá em cima, aquela coisa, né? Porque a casa está construída na rocha, em cima do morro. Por outro lado, a gente consegue observar uma casa que está construída onde, pessoal? Na areia. E quando eu penso em areia, eu fico imaginando uma casa na beira da praia. Eu fico imaginando uma casa bonita, bem na areia, de frente para o mar, aquela coisa, né? Quando você passeia e você olha aquela casa de frente para o mar, o que você fala? Nossa, que casarão, né? Que casa boa. E eu fiquei pensando nisso. Tinha uma casa em cima do barraco, que estava lá na rocha, né? Construída na rocha, e uma outra casa que parecia ser a coisa mais linda, construída na areia. Só que as duas levaram chuva, as duas levaram vento. Todas as duas, né, tiveram ali preocupações, tiveram aflições. Só que a casa que estava na rocha, ela não cai, ela permanece firme. Mas a casa que estava na areia, ela cai. O que eu entendo com isso? A casa que estava construída sobre a areia era uma casa que estava ali vivendo de quê, pessoal? De aparência. Era uma casa que vivia de aparência. E a casa que estava sobre a rocha, que era um barraco, como as pessoas pensavam, era uma casa que estava sobre a rocha, aquela casa vai cair, não tem como. Aquela casa permaneceu firme até o final. Por quê? Porque aquele que vive a realidade com Deus, aquele que vive a realidade com o Senhor, que não se engana, aquele que está vivendo o propósito diante de Deus, aquele que está firme com Deus na rocha, essa pessoa é o que vai desfrutar da realidade com o Senhor Jesus. Essa pessoa. Mas aquela casa que foi construída na areia, que estava vivendo de aparência, essa é a casa, como diz as Escrituras no final do versículo 27, vai dizer: e foi grande a sua queda. Se você não quiser ter uma queda na sua vida, para de viver de aparência. Se você não quiser ter uma queda na sua vida, deixa de viver de aparência. Vive a realidade com Deus. Para de viver um casamento de aparência. Para de viver uma vida de aparência. Para de estar no teu trabalho e viver de aparência. Para de entrar na igreja e viver de quê, pessoal? De aparência. Seja servo de Deus na igreja, mas seja dentro da sua casa também. Quantos pais e mães nós vemos por aí que maltratam seus filhos dentro de casa? Na igreja um amor com a criança, né? Na igreja uma coisa com a criança, beija para lá, beija para cá, mas em casa está espancando o filho, em casa está espancando a filha, em casa nunca fala uma palavra de Deus para a criança que tem dentro de casa. Para o marido não toca nem na Bíblia, manda o marido para lá, manda o marido para cá, mas em nenhum momento se coloca à disposição de servir a Deus dentro da sua própria casa. Essa pessoa está vivendo de quê, pessoal? De aparência. Se você quer ter uma vida verdadeira com Deus, para de viver de aparência. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Faça aquilo que Deus te convidou para fazer. Você vai ter uma vida muito melhor do que você está vivendo de aparência. Muito melhor. Sua vida vai ser transformada. Sua vida vai ser mudada. Aquele que está sofrendo de doença